Bom, eu vou fazer um exercício. Essa lista eu dei para vocês um pouco antes de parar, né, que são tantas coisas, carnaval, um monte de coisa. Alguns eu dei a lista impressa já, para vocês treinarem essa parte de geometria plana, que é a que a gente vai fazer. Outros, o que eu não devo, eu vou colocar no grupo, é um arquivo em PDF, aí vocês pegam lá para poder fazer. Não precisa copiar a questão, a não sei que queira, né? Copiar a questão. É, não precisa copiar, é só fazer a resolução. Eu vou mostrar essa primeira parte aqui, aí depois a gente vai fazer a resolução aqui na lousa, tá? Bom, Enem 2016. Para garantir a segurança de um grande evento público que terá início às 4 horas da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes a cada instante. Para cada 2.000 pessoas, se faz necessária a presença de um policial. Além disso, estima-se uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado de área do terreno. A partir das 10 horas da manhã, o organizador verifica que a área do terreno já ocupada equivale a um quadrado com lados medindo 500 metros. Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente a uma taxa de 1.200 pessoas por hora até o início do evento, quando não será mais permitida a entrada de público. Quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança? Então perceba uma coisa que é um problema muito complexo. Então, assim, que vai exigir bastante interpretação. Igual você viu a primeira aula que eu mostrei lá, era só fazer o quadrado, né? 3 por 3, 3 vezes 3 dá 9 e tal, aquela coisa. Então, assim, aqui já vai exigir essa ideia que nos vestibulares são chamados de competência, que é a habilidade de solucionar problemas, né? Então aí está a situação e as alternativas referente lá ao problema, tá? Aí o que a gente tem que fazer para resolver? O primeiro passo é ver o texto lá e fazer o levantamento das informações que são importantes, porque tem algumas informações que não ajudam a solucionar o problema. Então, nesse outro slide, eu coloquei aqui, eu grifei, destaquei quais são as informações importantes. Então, primeiro, 4 horas da tarde, eu não gosto muito dessa situação de 4 horas da tarde, né? Que o dia tem 24 horas. Eu coloquei aqui 16 horas, que é equivalente a 16 horas. Até fica mais fácil para contar as horas nesse caso aqui do problema. As 2.000 pessoas por cada policial, então a cada policial toma conta de 2.000 pessoas. A parte da densidade também, né? Eu até vi aqui que eu esqueci de grifar, mas está aqui, ó, 4 pessoas por metro quadrado. Essa é uma informação importante também, porque igual o problema que eu dei no exemplo, é uma situação, né? Tem a área lá e vai calcular por causa da área, vai saber a quantidade de pessoas que tem lá. 10 horas, porque o portão fica aberto das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. O lado do quadrado, 500 metros quadrados. Quantas pessoas que entram por cada hora? 1.200 pessoas. Cuidado para não confundir, hein? 1.200 pessoas. E a pergunta, que é o que a gente vai trazer a solução, que é quantos policiais serão necessários. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que analisar as situações, contar o número de pessoas que tem, né, nesse evento e, em cima disso, fazer o cálculo, né, que são 2.000 pessoas por cada policial. Então, se fossem 4.000 pessoas, eu precisaria de 2 policiais e assim vai. Tá? Então, a gente precisa saber primeiro quantas pessoas que tem nesse evento e depois fazer o cálculo para os policiais, certo? A Ângela está gravando os vídeos, a Ângela Cataldi, minha noiva, minha excelentíssima noiva, está gravando os vídeos. Obrigado, né, por ajudar aí a chegar nos alunos. Bom, então aqui eu montei o esquema dividindo mais ou menos as informações que deu lá no problema. A primeira parte foi a abertura dos portões, e aí a gente tem que calcular quantas pessoas que vão entrar nesse período. Então, das 10 horas
às 16 horas, que é 4 horas da tarde. Já converti, que aí fica até mais fácil, né? Das 10 horas até às 16 horas são 6 horas que ele ficou aberto o portão, certo? E aí ele deu uma taxa de 1.200 pessoas por hora. Então o que que acontece? Das 6 horas que ficou aberta, 1.200 pessoas por cada hora. Então o que que a gente vai ter que fazer? Aí são 6 vezes mais, né, pessoas que vão entrar. Ou seja, vai fazer 6 vezes 1.200 pessoas, certo? Aí coloca o resultado. Eu montei o esquema para vocês já irem fazendo os cálculos aí, né? Não precisa copiar do jeito que eu fiz aqui, eu tentei ter um esquema mais didático possível. Mas o que que tem que fazer aqui? 6 vezes 120. Se for fazer na calculadora, pelo menos monta essa parte aqui para entender o raciocínio. Depois não tem problema nenhum. Mas para quem está pensando em fazer o Enem, até que tem que desenvolver esses cálculos sem calculadora. Então o que que você faz aqui? Você faz... quem vai fazer sem calculadora? Óbvio, né? 6 vezes 0, 6 vezes 0 não precisa fazer. Ou seja, você vai copiar os 4 zeros que tem aí. Porque 6 vezes 0 dá 0. E aí a única parte que você vai ter que fazer é 6 vezes 12, né? Então 6 vezes 2, quanto que dá? Sobe 1, aquele papo lá, coloca o número de pessoas que vai entrar aqui nessa parte, certo? Então essa é a primeira parte aí, da abertura dos portões. O segundo passo é calcular de acordo com a área ocupada, né? Então assim, ele falou que teve uma parte desse terreno, era um quadrado de 500 por 500, coloquei já aqui as medidas, lembrando lá da aula anterior, era a situação do A, como a gente não sabe qual é o lado, né? Então a gente usa uma letra para representar. Então aqui era 500 por 500, porque ele falou do problema lá. E aí tem que fazer o cálculo dessa área. Lembrando lá da fórmula, é A ao quadrado, no caso o 500 aqui seria o que vai fazer o papel do A, certo? Então vai ser 500 metros elevado a 2, tá? Aí o que a gente vai fazer agora? Fazer o cálculo disso aqui, 500 elevado a 2. Só dar uma lembradinha para quem for fazer sem a calculadora, quem for fazer com a calculadora pode fazer 500 vezes 500 ou 500 elevado a 2, 500 elevado à segunda potência, que eu já mostrei algumas aulas como fazer. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó, 20 elevado a 2, certo? Aí vou fazer no cantinho só para a gente ver aqui, ó. Então 20 elevado a 2, eu faço 20 vezes 20. Desculpa que eu estou meio irritado aqui, tem uma fogueira tal, aqui, alguma coisa, mas vamos lá. O 0 vezes 20 não precisa fazer, vai dar o zero próprio mesmo, né? 2 vezes 0 dá 0 e 2 vezes 2 dá 4. Então 20 elevado a 2 costuma dar 400. Então o que a gente percebe aqui, né? A gente percebe que esse zero, no caso só quando termina em zero, ele vai fazer isso com todos aí, que o pessoal gosta de simplificar as coisas. Então aqui é o dobro de zero, tá vendo? Então era 1, eu tenho 2 zeros, certo? E aí o primeiro é só fazer ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, dá 4. Então o que você vai fazer aqui? Quem for fazer sem a calculadora, pode montar a conta do jeito que eu fiz aqui, não tem problema, mas eu só estou fazendo assim para simplificar. Então aqui, ó, eu tenho 2 zeros, o dobro de zeros igual eu fiz lá, tá vendo? O dobro de 2, quantos zeros que vão dar? Depois você coloca a quantidade de zeros lá. E aí faz 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5. Então coloca o resultado e mais o dobro de zeros, que são 2. Então vai dar o valor aqui. Depois que você fazer essa parte, aí eu vou deixando aí, vou colocando os números não, tá? Vai dar o tamanho desse terreno aqui. No problema lá, que foi até a parte que eu esqueci de grifar lá, depois que eu estava lendo e tal, ele fala que que são 4 pessoas por metro quadrado. Então você vai calcular o tamanho desse terreno e esse resultado você vai multiplicar por 4, certo? Então depois que multiplicar por 4, por que por 4, professor? Porque são 4 pessoas a cada metro quadrado. Então se eu tenho 2, aí vai ser 2 vezes, como aqui é um terreno um pouquinho maior, né? Mas aí é aquele lance que eu estava falando para vocês, de pela área saber a quantidade de pessoas que ocupam. Aí o que você vai fazer? Depois que eu coloquei aqui, ó, a entrada seria o resultado da primeira parte. Então você vai colocar o resultado aqui, certo? Que é a primeira parte do terreno. A segunda, do terreno não, da entrada. A segunda parte seria da ocupação, que aí você vai colocar o segundo resultado aqui. Não esquece, tem que calcular a área, depois multiplicar por 4, coloca o resultado lá.
Quando você somar as duas partes, que vai ter uma quantidade de pessoas que vai entrar com o portão aberto e outra quantidade que vai estar dentro do terreno lá, quando você somar esses dois resultados, vai dar o número de pessoas, que é o que a gente precisa saber para poder calcular o número de policiais, certo? Então tem que somar os dois resultados, vai ser igual ao número de pessoas. Não precisa copiar igual eu fiz aqui não, só coloquei só para ficar mais ilustrado. E aí a última parte é pegar o resultado que vai dar, que é o número de pessoas, e calcular o número de policiais. Só para lembrar, né? Tá ali projetado ali, fica até mais fácil para olhar. São 2.000 pessoas para cada um policial. Então o que a gente vai ter que fazer? Se essa relação aí, né, a relação, como que nós vamos ter que fazer para calcular o número de policiais? A gente vai ter que saber o número de pessoas e dividir por 2.000. Aí eu dividindo por 2.000, eu consigo saber quantos policiais são necessários para fazer a segurança do evento. Aí quem for fazer sem a calculadora, até quem for fazer na calculadora também, né? Não esquece que como o 2.000 termina com 3 zeros, a gente pode simplificar, como eu costumo falar, né? Passar a vara, né? Passar a vara é bom, faz bem à saúde. Então o que a gente faz aqui? A gente cancela os 3 zeros aqui para o número ficar um pouco menor. Usa a parte de simplificar. Então aí o número, eu não vou colocar o número que vocês vão fazer nos processos lá para poder calcular. Cancela os zeros, cancela 3 zeros lá, 3 zeros não é o número de pessoas, faz a divisão, já acha a alternativa. Aí usa o grupo para poder debater, discutir as situações e tal, um poder ajudar o outro. Eu vou tentando tirar a dúvida também à medida do possível, tá bom?